O coração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Depois que aconteceu o arrebatamento, a muralha de todo mundo vai cair por terra. Tudo aquilo que a pessoa usava como desculpa para não vir aqui ler a palavra do Senhor, vai cair por terra. Se a pessoa ficava dando desculpa de que ela não tem tempo, que ela quer ter uma vida próspera aqui, que ela quer se divertir, que ela quer correr atrás dos sonhos dela, se ela tem que pagar suas dívidas, se ela está confiando no pastor, na teologia, no seu guru, na sua faculdade, quando acontecer o arrebatamento, tudo vai cair por terra. E neste momento, quando acontecer o arrebatamento, as pessoas entenderão o que é a verdade. A verdade é a palavra do Altíssimo. Então pegarão as suas religiões e jogarão no lixo, porque viram que não serviu para nada. Serviram a um falso Deus, um Deus que não salvou, não fez nada por eles. E neste momento abandonarão tudo e virão aqui para a palavra do Altíssimo ler, e não vão descansar os seus olhos, pois ficarão lendo, mas não vai ter entendimento para eles adquirirem por meio da leitura, pois é o Espírito Santo que dá o entendimento das Escrituras, mas o Espírito Santo subiu com a noiva e com os convidados. Então, por mais que essas pessoas leiam e não descansem os seus olhos, não vão encontrar a verdade. Por isso que o Senhor, o Pai, pela sua infinita misericórdia, deixou o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, preparado para as pessoas terem alimentos. E aí elas vão ouvir o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra e também vão ler a palavra do Senhor. E não vão descansar os seus olhos. Se encherão da palavra, se encherão do entendimento e da vida, e aí morrerão pela sua fé, sem negar o nome do Salvador e Yahushua HaMashiach, e serão salvos. Aí nesse dia aqui é um chacoalhão que o Pai vai dar para essas pessoas, para elas perceber. Vocês precisam de mim, acordem. E o arrebatamento acontece, as pessoas acordam e aí vai começar a correr atrás da palavra do Altíssimo. Aí elas vão começar a clamar por misericórdia, mesmo que chorando e chorando muito. E aí o Pai vai conduzir elas, através dos seus anjos, aqui para o canal Azeite na Lâmpada e também para o Espírito Santo Ministra. E aqui conseguirão a salvação. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como as águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então, quando acontecer isso daqui, todas as pessoas do mundo que são anjos arrependidos vão levantar a cabeça para o alto e vão começar a clamar por misericórdia ao Senhor. Só nessa hora vão ver a verdade e vão clamar a Ele, porque só Ele, só a palavra dele pode te livrar do lago de fogo. Mas até então, confiavam na palavra do teólogo, do pastor, do guru, do professor de faculdade, confiaram nas suas religiões, seja ela qual for, e se não estava confiando na religião, estava despreocupado na vida mundana, no churrasco, nas diversões, nas distrações. E isso fez com que vocês acabassem perdendo o arrebatamento, porque ao invés de se purificar pela palavra do Altíssimo, uns confiou na religião e outros ficou distraído com a vida mundana, a vida terrena. E ficava sempre buscando as coisas deste mundo e nunca vinha ao entendimento dessa pessoa. E se eu morrer amanhã, o que acontece? E por não se lembrar que a sua vida não dura para sempre nesse corpo de carne aqui, não se lembrava do Senhor, lembrava de tudo, mas da palavra do Altíssimo não se lembrava. Mas nesse dia aqui, quando acontece o arrebatamento, aí vão se lembrar, porque é só a palavra do Senhor que vai te livrar do lago de fogo. E nessa hora, quando as pessoas acordarem para a vida, aí elas vão aqui clamar chorando, chorando muito, para o Altíssimo, para que Ele venha em socorro delas. E o Pai não vai livrar ninguém deste momento, de passar pela tribulação. Então não adianta ficar orando e chorando para que Deus te tire da tribulação, ou que faça que você seja arrebatado. Isso não vai acontecer. Ele vai te trazer aqui para o canal Azeite na Lâmpada, e você vai ter que andar conforme o entendimento do alto que está aqui, que é se encher da palavra do Altíssimo, de suas promessas, e entender que você tem que morrer pela sua fé sem negar o nome do seu Salvador, Yahushua HaMashiach. E os demônios vão vir, eles vão forçar vocês a negar o nome de Yahushua por meio da tortura, mas a palavra do Altíssimo, assim como fortaleceu Yahushua para que ele fosse para a cruz, morresse por todos nós, da mesma forma, a palavra do Senhor também vai fortalecer você para que você passe pela tortura, assim como Yahushua também passou,
e foi fiel até a morte, e assim você alcançará a salvação. E lembrando, e mais uma vez vamos dizer aqui, que quando estiver perto da pessoa que está sendo torturada a morrer, os demônios vão colocar um óculos de realidade virtual para transportar ela para uma realidade virtual, para que ela tenha uma vida carnal nesse jogo. Então o que acontece? O arrebatamento aconteceu, você se arrependeu, mas nesse jogo aí está a verdadeira prova. Será que você se arrependeu mesmo? Porque no caso da mulher de Ló, os anjos falou que a cidade ia ser destruída. E ela olhou para trás para ver se realmente estava sendo destruída. E se não estivesse sendo destruída, ela voltaria a ter a vidinha mundana dela lá. Mas como vocês bem sabem, ela olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. Então o que acontece? Satanás vai colocar vocês nessa realidade virtual aumentada para ver se vocês vão querer voltar às suas vidas e mostrar para o Senhor Deus que o seu arrependimento é falso. Então se você participar dessa vida nesse jogo aí, você está mostrando para o Senhor, para o Pai Altíssimo, que o seu arrependimento é falso, é fingimento. E aí você será condenado ao lago de fogo se jogar. E nesse jogo eles vão colocar você em alguma vida que estava no seu coração, uma coisa que você gostava muito. E ele colocar você atrás de um palco com roupa branca, tudo brilhante. E você participar desse show, você também está negando o nome de Arusha. Ou se você é uma pessoa que gosta de natureza, gosta de fazer trilha, ele vai te colocar nessas coisas. Então ele pega todas as suas informações que você gosta aqui nesse mundo, através dos celulares, das redes sociais, da câmera que está aqui no celular. Então ele está recolhendo essas informações e depois ele vai pegar essas informações, vai jogar nessa realidade virtual, vai processar um mundo ali, e é ali que o jogo vai te conduzir para viver aquela realidade falsa. Então quando acontecer o arrebatamento e o Senhor trazer vocês aqui para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, vocês vão absorver tudo que tem nesse canal e também vocês vão se alimentar da palavra. E é para vocês ler muito e estar aqui todo dia, toda hora, sempre se alimentando do canal Azeite na Lâmpada, porque o tempo é curto e o tempo é corrido, então vocês não podem descansar, vocês têm que estar clamando para o Senhor. Então vocês vão ler bastante a palavra, por isso que diz: nem pare as meninas de teus olhos, que quer dizer o quê? Você vai estar sempre com os olhos aqui na palavra e também, quando não estiver lendo, ouvindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra. E não é para vocês ter descanso, nem de dia, nem de noite. Esteja o máximo do máximo, sempre se alimentando. Porque o tempo na tribulação é corrido. Assim que o canal Azeite na Lâmpada for acessado e os anjos verem que você veio para o canal, os anjos vão ficar ao redor da sua casa, guardando vocês para que os demônios não entrem e venham a matar vocês e condenar vocês ao lago de fogo. E eles vão estar guardando vocês por causa do canal Azeite na Lâmpada. Porque enquanto que vocês estiverem sendo guardados, vocês vão estar se alimentando para quando chegar a hora da sua tribulação, a qual você sai para fora e entrega a sua vida para morrer pela sua fé, sem negar o nome de Arusha. Mas se você ficar perdendo tempo, ficar brincando, os anjos não vão te proteger para sempre. Eles vão sair, os demônios vão entrar, e se você não estiver pronto, você não vai conseguir dar a sua vida, porque você não vai ter o suficiente da palavra. Precisa ter ela. Então não é para perder tempo. E tudo que vocês aprendeu com os falsos profetas, esquece tudo, esquece. É para ficar agora só com o entendimento que está aqui no canal Azeite na Lâmpada, no Espírito Santo Ministra e com a leitura da palavra. O que aprendeu de falso profeta, esquece, porque não serviu para nada. Você ouviu deles e por que você ficou? Porque eles não ensinaram vocês corretamente. Eles não estavam interessados em salvar a sua alma. Eles só queriam a lã das ovelhas, o dinheiro. E se você foi um falso profeta, porém um anjo arrependido, volta para a primeira palavra. Esquece também tudo que você aprendeu na teologia. Agora, os falsos profetas que são demônios em corpos de carne, nem chega perto, sai de perto dessas pessoas aí. E também o que acontece? Tem falsos profetas que são anjos caídos. E tem membros das congregações que são anjos caídos fingindo que são anjos arrependidos. Então o que vai acontecer? Vai se levantar esses falsos profetas de novo e vai alguns fiéis seguir eles para influenciar vocês a seguir aquele homem. Mas todos aqueles ali são tudo anjo caído, fingindo que estão num grupinho buscando a salvação para influenciar você, anjo arrependido. Aí seguir ele, não siga, não vai atrás de ninguém que não está indo atrás do canal Azeite na Lâmpada. E a principal prova que vocês vão ter é que esses anjos caídos, eles vão ficar falando mal do canal, eles não vão falar para vocês ficar aqui no canal Azeite na Lâmpada, vai falar para vocês ir atrás dele. Quando vocês verem isso, sai de perto desse daí que é anjo caído.
Não fica perto de pessoas que estão falando mal do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo Ministra. Eles são o joio que fala lá da parábola do joio e do trigo. Eles são os anjos caídos. Que eles estão aqui no nosso meio. E a gente não conhece, a gente não sabe, mas eles estão aqui. E eles também são aqueles tipos de terra que tem na parábola do bom semeador. Tem uns que são o espinho, o pedregal e o outro que caiu na beira do caminho. Os anjos arrependidos que são a boa terra, porque eles vão dar fruto. Você não deu fruto na época, e aí você ficou, mas você vai dar fruto quando você der sua vida, e aí você vai subir. Então se não deu na época, vai dar agora na tribulação, e você vai ser salvo. Agora eles é condenação, eles já nasceram condenados, porque eles não se arrependeram lá em cima. Mas você, anjo arrependido, você arrependeu. Por isso que chamamos vocês de anjos arrependidos, porque vocês se arrependeram. E eles não, são caídos, não se arrependeram. E você não precisa dar o fruto dando a vida na tribulação. Dê frutos agora, frutos de arrependimento. E aí quando acontecer o arrebatamento, você vai subir. Então você não precisa esperar acontecer o arrebatamento para começar a dar fruto. Dê agora. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Aqui Jeremias está fazendo um apelo para o povo de Israel que não deu ouvidos às palavras dele, né? Porque o Senhor, através dele, estava falando que Jerusalém ia ser destruído, mas eles não quiseram obedecer. Então, da mesma forma, a palavra do Senhor está fazendo um apelo por vocês. E Yahushua HaMashiach, ele está fazendo um apelo por vocês, porque ele é a palavra. E ele está dizendo aqui assim: hão de comer as mulheres o fruto de si mesma? As crianças que trazem nos braços? Que quer dizer o quê? Essa criança que traz no braço aqui era a palavra. Era para vocês terem gerado a palavra em vocês, obedecendo e se alimentando dela. Mas como vocês não obedeceram e não deram fruto, aí vocês não subiu. E aí qual é os frutos que as pessoas vão dar aqui se não tiver a palavra, o conhecimento do que tem que fazer na tribulação? Muitas pessoas iam se matar, outras iam fugir e morrer de alguma forma aleatória e iam acabar sendo condenadas ao lago de fogo. E outras iam matar os sacerdotes e os profetas, que quer dizer o quê? Que uns iam lá matar os pastores, descontar a sua frustração, a sua vergonha nos falsos profetas, porque por culpa deles muitos vão ficar, muitos mesmo. Então a palavra, Yahushua HaMashiach fez um apelo aqui para o Pai dar uma provisão para aqueles que ficaram. E essa provisão que o Pai vai dar para aqueles que ficaram para a tribulação é o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra. Por que está sendo feito antes esses dois canais aqui? Porque a palavra diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então quando acontecer o arrebatamento, muitas pessoas vão começar a pegar a palavra do Senhor e vai começar a ler, vai mastigar a Bíblia, vai ler dia e noite. Mas a palavra deixa bem claro que quem é que dá o entendimento das Escrituras é o Espírito Santo. Só que como o Espírito Santo subiu, e agora quem vai dar entendimento do que deve se fazer na tribulação? Porque todos que tinham entendimento subiu. Os que ficaram são só os pecadores sem conhecimento. O pastor não tinha conhecimento espiritual, não subiu. Você não tinha, não subiu. Aonde vai encontrar agora a ciência, o conhecimento verdadeiro? Então o Senhor deixou o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra com todo o entendimento aberto, preparado. É só vir aqui, ouvir, aprender e obedecer, e assim você alcança a salvação. De outra sorte, é lago de fogo, não tem outro caminho. É só o caminho que o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra está dizendo. Porque como você não obedeceu a palavra do Senhor e nem se alimentou dela, a sua alma está suja. E essa mancha que está na sua alma é um demônio, o demônio morador que está nos corpos das pessoas. E isso vem lá desde a queda de Adão e Eva, porque quando eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal, pois o Senhor disse para eles que se eles comessem, eles iam morrer. Eles morreram de fato, mas não o despojo da carne. Eles não morreram a carne, o corpo, mas espiritualmente eles morreram. O Espírito do Senhor, que é a vida eterna, saiu deles, e como o Espírito Santo saiu deles, a morte entrou, Satanás. Então ele é essa mancha na alma. E esse demônio morador entra na pessoa quando ela ainda é criança, quando ela chega numa determinada idade e o entendimento dela se abre, onde ela consegue já discernir o que é bom e o que é mal.
E aí a criança não é instruída na palavra, ela escolhe fazer o mal, e é nessa hora que o demônio morador entra e começa a se passar por ela. E aí esse demônio morador, como é que ele se passa pela essa criança e como é que ele controla essa criança, ou esse adulto, ou adolescente, ou mulher, ou até mesmo idoso. Ele coloca pensamentos, ele vai colocando pensamentos na sua cabeça, de uma maneira que parece que é você que está pensando, mas não. É ele te controlando, é ele te conduzindo através dos pensamentos. E aí quando você aceita esse pensamento, aí ele coloca a vontade. Aí essa vontade vai lá e te conduz a fazer a vontade dele. E quando você faz a vontade dele, já não é você, a alma vivente, vivendo aquele momento. É ele no seu corpo vivendo aquele momento. Porque os demônios, para viver nesse reino material aqui, eles precisam de um corpo, já que eles são espíritos. E o único corpo material que tem aqui é o seu, o do anjo arrependido. E aí, sem essa informação de que um demônio controla as pessoas por meio do pensamento, vontade, desejos, sentimentos, quem ia saber disso? Mas a palavra do Senhor já revelava isso, que era assim que os demônios controlam o mundo. Mas sem o Espírito Santo para entender isso, como é que íamos saber? Então as pessoas acabaram sendo enganadas porque elas não foram atrás do Espírito Santo, foi atrás dos teólogos, dos pastores. E foi Satanás, os demônios que criaram a teologia. E ali ele escondia essa artimanha dele, como é que ele trabalhava. Quando foi que algum pastor seu falou que vontade, desejo, sentimento e pensamento é obedecer demônio? Quando foi que eles falaram isso? Eles nunca falaram isso, porque eles não sabem disso, porque esse conhecimento aqui é só o Espírito Santo que revela. Pode ir na maior faculdade de teologia do mundo, pode procurar o maior teólogo do mundo, ele não vai saber disso, porque essa revelação é do Espírito Santo, e os teólogos não têm o Espírito Santo. Por isso que eles não ensinam isso. E se eles não têm o Espírito Santo, qual é o Espírito que está neles? O espírito do Antimachia e o espírito de Ram. É por isso que quando vocês vão ler a palavra do Altíssimo, eles ensinam vocês a ler pulando, saltando de um livro para outro, saltando de um versículo para outro. Lê um versículo isolado aqui, salta para outro versículo isolado em outro livro aleatório, e aí surgem as interpretações. Porque quem dá essa interpretação errônea, maligna, é o espírito do Antimachia. E aí ele começa a espalhar essas interpretações. As pessoas que não vêm ler a palavra do Altíssimo ouvem e acaba caindo nas doutrinas de demônios. É por isso que na igreja batista tem uma doutrina, na presbiteriana tem outra, na pentecostal tem outra, a católica tem outra, a adventista tem outra. E quem não foi atrás de teólogo, mas caiu em outra religião, também caiu nas garras de Satanás. Então ele fez um labirinto com muitas religiões, e quem não está em nenhuma religião, está no ateísmo, também está debaixo do jugo dele. Então o que acontece? Aí o Senhor já deixou toda a revelação pronta aqui no canal Azeite na Lâmpada, para que você venha dar esse fruto de morrer pela sua fé, sem negar o nome do Salvador, Yahushua HaMashiach. E assim você será salvo. Então quando chegar a hora da sua tribulação, a hora que você vai entregar a sua vida para morrer pela sua fé sem negar o nome do seu Salvador, os demônios vão tentar enganar vocês até na hora de levar vocês para a hora da tentação. Então se na hora que eles estiverem levando vocês, eles forjarem uma situação que dá para você sair correndo e fugir, ali você vai negar o nome de Yahushua HaMashiach. Se caso você fugir, eles vão te matar e você será condenado ao lago de fogo. Então entenda, quando Yahushua foi se entregar para morrer por todos nós, ele não tentou fugir, ele não revidou, ele não resistiu. Quando foram enfiar o prego na mão dele, ele ficou tentando tirar a mão dele? Não, ele deixou a mão dele lá. Ele sabia que era para acontecer aquilo com ele, então ele não resistiu em nada. Então da mesma forma vocês não devem resistir em nada, porque vocês têm que morrer, mas morrer nessa situação, para você ser purificado. E quando chegar a hora do jogo, não é para você participar daquela vida que eles vão te dar, naquele jogo de realidade virtual aumentada. Não é para você participar daquela vida, porque se você participar daquela vida, você está mostrando para o Senhor, o Altíssimo, que o seu arrependimento não foi genuíno, foi falso. Você só se arrependeu porque viu que o arrebatamento aconteceu e não tem outra solução. Mas se o arrebatamento não tivesse acontecido, você continuaria na mesma vidinha de pecado. Então, quando chegar a hora do jogo da realidade virtual aumentada, não é para você participar. Apenas feche os olhos, não interaja com absolutamente ninguém, nem com nenhum som no cenário ou com as pessoas que estiverem lá, porque são tudo falso. Se abaixe, feche os olhos e fique orando em voz alta até o seu corpo terreno morrer, ou até os demônios matarem o seu corpo terreno. E assim você será salvo.
E aqui está escrito assim, ó: ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? O santuário do Senhor era para ser você, o seu corpo. E aí, como vocês não ouviram a palavra do Senhor, não vieram aqui ler, e nem ouvir no YouTube, porque todo mundo podia fazer isso, ficar ouvindo a palavra do Senhor enquanto faz as coisas, não, vocês colocavam nas pregações e ficavam ouvindo falso profeta. E aí, por culpa deles, você ficou. E aí você vai querer ir lá matar ele? Porque ele foi o culpado de você ter ficado? Se você fazer isso, está errado, não é para fazer isso. Então o Senhor te traz uma provisão, que é o canal Azeite na Lâmpada, e o Espírito Santo ministra. E aqui você vai alcançar a salvação. Porque se você for conforme a sua vontade, os seus desejos e os seus sentimentos, você vai ser condenado. Tem que fazer o que o canal Azeite na Lâmpada está mandando. Porque a palavra diz que o justo viverá da fé. E o que é a fé? A fé é o entendimento. E qual é a fé que você vai ter na tribulação? É o que o canal Azeite está passando aqui. Pois aqui você já sabe que vontade, desejo e sentimento é demônio usando você. Então, se você for guiado por essas coisas, você estará de novo, novamente sendo guiado por Satanás. E o objetivo dele é condenar você ao lago de fogo. Então, se for atrás de pastor querer matar ele ou querer fazer outra coisa, Satanás querendo te condenar. Então, o que você tem que fazer? Aqui já foi dito. Os anjos já te trouxeram para o canal Azeite na Lâmpada. Está na tribulação. Vai fechar a porta, deixa tudo trancado e fica se alimentando do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo ministra até você ter o entendimento que está aqui. Até ele estar no seu coração. E as promessas também devem estar no seu coração. E vocês devem estar com a palavra do Altíssimo até o cálice transbordar. E quando você estiver pronto, aí chegou a hora de você dar a sua vida. Ou você vai sair porque você já está pronto, ou a proteção vai se acabar. Então você tem que estar pronto antes da proteção se acabar. Por causa do tempo. Porque enquanto que você vai estar assistindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, os anjos vão estar guardando você, para que os demônios não venham e acabem matando vocês antes da hora. Então tem um tempo. Agora, se você ficar perdendo tempo e não ficar se alimentando somente do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo ministra, o tempo vai acabar, você não vai estar pronto, e aí você não vai ter o suficiente para conseguir morrer pela sua fé. Você vai acabar negando. Então não é para você ficar perdendo tempo algum. É para entender. Se eu não assistir, se eu não entender, eu não vou conseguir. Então não haja conforme suas vontades, seus desejos e nem sentimento. Haja conforme o entendimento. Pois assim agiam aqueles que subiram. Então se assim da mesma forma você agir, você vai ser salvo. A única coisa que vocês precisam fazer é simplesmente ouvir e se alimentar da palavra. É só isso. Ouça com cuidado, procurando realmente entender, absorver tudo. E o resto quem vai fazer é o Pai. É Ele, pela palavra dele que está em você, que vai fazer com que você consiga dar a sua vida e não negará o nome do seu Salvador, Yahushua HaMashiach. E assim você será salvo. Pois assim também procedeu da mesma forma com Yahushua. Ele estava cheio da palavra do Altíssimo, por isso que ele falava: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí quando chegou a hora de ele ser consumado, quando pegaram ele, torturaram e crucificaram, ele foi fiel. O Pai deu as forças para ele, e assim dará também para você. E Yahushua, ele é a palavra, e vocês vão estar cheios da palavra. Ele vai estar com você também nessa batalha, e você vai vencer. Porque ele venceu, ele derrotou os demônios, e vocês estarão com ele. E a mesma palavra que fortaleceu Yahushua também vai fortalecer vocês. Jazem por terra, pelas ruas, os moços e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os matastes no dia da tua ira, mataste e não te apiedaste. Então é pela palavra que vocês vão morrer. Porque a palavra está dizendo aqui que é para vocês se encher da palavra do Altíssimo, do entendimento de dar vida e ir lá para fora, entregar a sua vida e morrer pelo seu Salvador. É a palavra que vai matar vocês. E aí vocês serão salvos. A única coisa que vai morrer aí é o seu corpo, mas a sua alma será levada para o reino do Eterno, para a vida eterna. Agora, se você não obedecer à palavra, o seu corpo também vai morrer
e a sua alma, que é você, será lançada no lago de fogo, e lá você ficará ardendo por toda a eternidade e com toda a consciência. Convocastes os meus temores em redor como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Então não vai escapar ninguém, todo mundo vai ter que morrer, vai ter que dar sua vida. Só que o que importa no final é como você vai morrer. É morrendo sem negar o nome do seu Salvador, morrendo pela sua fé, ou morrendo como um animal, como um condenado. Então tudo depende da maneira como você vai morrer, porque não vai escapar ninguém. Todos morrerão. E dependendo do jeito que você morrer, aí está a sua salvação ou a sua condenação. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei. Então a palavra do Senhor está te trazendo nas mãos e Ele vai te sustentar. E você vai conseguir dar a sua vida e não vai negar o nome de Yahushua HaMashiach. E os inimigos os consumiu. Os inimigos vão consumir vocês, mas vocês serão fiéis até o fim. Vão morrer pelo seu Salvador. Vão morrer pela sua fé. E pois assim está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.